Boa noite a todos os nossos amados irmãos e companheiros que vivem alegres, pensando no bem. Mais uma vez começamos com este verso da Canção da Alegria Cristã de Leopoldo Machado, esse nosso trabalho neste horário. E é bom nós esclarecermos a que se deve esse trabalho. Vejam só, esse trabalho começa primeiro para preencher uma lacuna de conhecimento dos nossos companheiros. Hoje em dia ficou muito fácil eu pegar uma ideia qualquer e lançá-la na internet. Eu pego uma ideia, lanço na internet, essa ideia eu não preciso nem comprovar se é verdadeira ou falsa, lanço, e as pessoas de imediato já pegam essa ideia e já repetem, já passam para terceiros. Isso é um problema gravíssimo que a gente foi vivenciando. E o Colégio Leopoldo é uma escola que nasce de um processo específico do professor Leopoldo Machado. O professor Leopoldo Machado une, dentro do conceito de educação, ele une todas as vertentes culturais. Então, ele, desde 1930, ele vai ser um indivíduo que aonde ele passa tem que ter teatro. Onde o professor passa tem que ter teatro. Onde o professor passa tem que ter sarau. Tem que ter reunião das pessoas. Essas pessoas vão cantar, vão declamar, com instrumento, com violão, se puder, se não, só a voz como capela, como se diz. Vai ter que ter coro ou coral, vai ter que ter discurso, preleção. O indivíduo vai ter que falar sobre um determinado assunto, daquela data comemorativa ou daquele momento. Então, o professor Leopoldo vai desenvolver uma série de fatores que vão fazer com que essa criança desenvolva. Jamais ele permitiu que a escola fosse uma repetição do livro. Você vai, pega um livro, lê e depois faz um dever em cima da letra morta e das perguntas do professor. Jamais. Até porque ele sempre foi um pregador doutrinário e sempre se baseou naquela máxima de Martinho Lutero de que a interpretação dos textos deve ser livre. A interpretação dos textos, em especial dos textos bíblicos, deve ser livre. Assim Martinho Lutero entendia. E assim Leopoldo Machado montou a sua escola. E de um período para cá, esse processo entrou em franca decadência na maioria das pessoas. As pessoas não querem mais interpretar o que leem. Elas querem simplesmente repetir o que lhe é colocado. E a internet hoje mostra o quanto isso é verdade, em especial as mídias sociais presentes na rede. E aí nós conversávamos com o Ronaldo, nós tínhamos um programa chamado Reflexões na Rádio Rio de Janeiro, que quem me levou para lá foi o Marcos de Mário e o Ronaldo, que me levaram para lá. Fiz o programa lá durante 10 ou 11 anos, parei, e nesse período em que as pessoas estão em casa, eu achei que eu podia voltar com essas reflexões. E
a gente encontrou um número de pessoas razoável aí na internet, né? A gente lança as ideias, temos sempre aí 200, 300, 400 pessoas, 200, 300, 400 pessoas que assistem, indagam, depois me ligam, mandam mensagens. Aí a gente viu que, de alguma forma, a gente estava sendo útil. E a proposta continuou também como aprendizado para alunos e para demais interessados. Então, a proposta da escola é de aprendizado sempre discutindo. E a mesma proposta do Reflexões, não tem diferença nenhuma. O aluno que aqui no Leopoldo estuda, ele trabalha esse processo de reflexão. E é o mesmo processo do nosso programa das 22h30 às 23h30. Tá? Só para esclarecer a vocês. Ronaldo, companheiro, amigo e irmão que vive alegre pensando no bem também. Nosso boa noite, meu irmão. Paz, saúde, gratidão por mais uma vez estarmos aqui junto com todos vocês, com esse carinho e com certeza oportunizando-nos, eu e Paulinho, a cada vez mais acreditar que ainda é possível, será sempre possível, fortalecermos na educação que cria a autonomia e a criticidade em nossos jovens e, por que não dizer, em nós mesmos. Nossas crianças estão precisando disso. Reflexão sempre. Nunca darmos como a verdade absoluta para quem quer que seja. Nós devemos sempre estar abertos ao aprendermos uns com os outros. Boa noite a todos. E aí a gente segue nessa jornada. Hoje eu recebi aqui 2 alunos que voltavam das férias para providenciar suas matrículas. E uma jovem, eu conversava com ela. Aí ela dizia assim: professor, às vezes eu conversando lá na minha família, discutindo certos assuntos, inclusive de aprendizado político do Brasil, o pessoal fica perguntando onde é que eu aprendi isso. Eu falei: você explica para eles que você aprendeu conversando. E explica que nós temos também para os adultos o Reflexão à Noite, para que eles possam estar presentes aqui com a gente. A gente só quer discutir, a gente só quer conversar e mostrar o quanto nós podemos caminhar sempre juntos. Bom, vamos ver a turma que já chegou aqui. Chegou a nossa Sarinha Freitas, como sempre. Boa noite, Sarinha, é uma honra tê-la com a gente sempre. Zoliezer Simas, obrigado, Zoliezer. Grata satisfação. Ronaldo Gomes já está aí com a gente, deixa eu tirar o acenário aqui. Ana Cláudia Souza, obrigado, Ana Cláudia, por estar aí com a gente, sempre uma honra. Tanto quando você vem aqui visitar-nos, quanto você está presente na internet, no Reflexões. Luiz Helena, muito obrigado. Luiz Carlos Bittencourt, boa noite, Luiz Carlos. O Francisco Chicão Cardoso hoje fez uma curtida lá dizendo que estudou com você na escola técnica. E eu tenho quase certeza que realmente vocês são da mesma turma, de contabilidade do noturno. Depois você verifica lá essa observação que ele fez. Grande abraço. Niva Marina Nunes de Fone. A Nina Ronaldo está sempre junto com a gente em tudo. Nas publicações da escola, nas publicações da História de Nova Iguaçu. Ela está sempre junto e colaborando com as suas opiniões. Obrigado, Nina. Luiz Carlos Tencourt dando sonoite. Marílvia Portela e o grande Fleura presente. Fleura, hoje eu tive uma reunião aqui na escola, me deram a honra da presença o Luiz Carlos da Silva Loyola e o Dudu, filho dele, ambos advogados. Adriano Lemos, boa noite, grande abraço. E nós conversávamos aqui, eu dizia para o Dudu e para o Loyola, o Eduardo é filho, o doutor Eduardo Loyola é filho do Luiz Carlos Loyola, nosso procurador da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. E eu dizia exatamente isso, digo, ó,
eu faço reflexões, a gente discute, e tem uma turma lá que fica me corrigindo, ajudando. Aí citei a Sarinha Freitas e citei você, tá, Fleury? O pessoal conhece você bem e disse, ó, o Fleury, em matéria de entendimento gourmet da região e bancário, é o cara. Palavra dos dois. Grande abraço, Fleury. Adriano Lemos, falei com a Flávia sobre você, da alegria de conversar contigo, da sua visita à escola. Muito obrigado, Adriano, por ter estado com a gente aqui conversando. É sempre uma honra. Vamos lá. Então, veja bem, Ronaldo, a gente vai conversando e vai vendo como as coisas são colocadas. E eu não coloco nada como verdade absoluta. Eu só vou dando algumas orientações. Por exemplo, hoje o grande Anderson Dudu, ele se apaixonou pela história de Nova Iguaçu. E ele está sempre, Anderson, aí está sempre aí publicando, fotografando. Aí outro dia ele colocou uma foto aqui pertinho do Leopoldo, que é do barracão de laranja, aqui ao lado, que já não é mais barracão, já foi distribuidora Antártica, agora é garagem de empresa de ônibus. E eu pedi a ele o seguinte, ó, quando ele fotografou a casa antiga e fotografou o barracão. Eu disse a ele, ó, por favor, quando fotografar, junta as fotos, para as pessoas terem uma ideia de que aquilo é um conjunto arquitetônico de época. Descaracterizado ou não, é bom que você faça isso. Um grande abraço, me perdoe. Ele, perfeitamente, tá. Quer dizer, eu sempre procuro não dar uma de autoridade, que eu não sou. Eu sou um eterno colaborador e um eterno estudioso. Agora, a cada momento que você vai estudando, você vai vendo as barbaridades, Ronaldo, que a turma vai fazendo. E se ninguém abrir a boca para fazer qualquer tipo de correção, naquela política antiga, eu não vou abrir a boca para não me aborrecer, eu não quero confusão, isso criou o que nós temos hoje no Brasil. Tudo que você não concorda que está aí no Brasil, a gente agradece a essa turma que não queria falar, que não queria se aborrecer. Parabéns. Vocês conseguiram. Ou melhor, desculpe, nós conseguimos. O indivíduo faz alguma coisa de errado, eu não vou falar nada não, que ele é maluco. Eu não vou falar não, que ele é brigão. Eu não vou falar não, que... Aí o indivíduo vai ganhando força. E vai achando que todo mundo tem medo dele. E vejam no que deu. E agora, para reverter esse processo, como é que nós vamos fazer? Eu não sei, Ronaldo. Sinceramente, eu não sei. Tá? Ela está dizendo aqui que o Anderson Gugu conseguiu o livro do Valdir. É isso aí. Eu já consegui também, está aqui comigo. Se ele quiser, inclusive, né, a gente faz uma cópia para ele. E parabéns ao Anderson aí. O Valdir que fez esse livro, eu tive muita troca de ideias com o Valdir. Muitas. Não foram poucas, não, muitas. Minha mãe é que traz o Valdir para ser professor no Leopoldo. O Valdir precisava de uma complementação pedagógica, aí o colégio entrou para conseguir essa complementação pedagógica para o Valdir. E nós acompanhamos o Valdir o tempo todo, acompanhamos o Valdir na sua doença e acompanhamos até o final de sua existência. E ainda fizemos um grande abraço a Sueli, companheira dele, que foi incansável nesse momento difícil do Valdir. Nunca mais tive notícias da Sueli, era funcionária da Justiça, e eu nunca mais soube. Um grande abraço a Sueli, ela foi incansável.
esteve com o nosso Valdir Pereira o tempo todo, período que ele esteve no Mário Cruyff, né, Hospital do Câncer, ali em Bom Sucesso, e ela ali firme e forte. E eu procurando não faltar nenhuma visita, que eu sabia o quanto ele se sentia bem quando a gente visitava. E conseguimos fazer a sua última vontade, que era, se morresse, ser sepultado em Tinguá. E foi sepultado no cemitério da Vila de Iguaçu, o cemitério onde todos eram sepultados antes de 1875, todos sem exceção, porque Tinguá não tem cemitério dos escravos, eu já falei isso com vocês. O cemitério era comum a todos, é só pegar as pessoas que lá estão sepultadas. Podem pegar no livro da freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Aguaçu, está aqui. Quem cuida desse acervo é o nosso querido professor Antônio Lacerda, cuida desse acervo aqui na Diocese, ali do lado do Sesc. É fácil a vocês consultarem. Não há cemitério de escravos e foi colocada uma placa lá, a gente lembra quem colocou, lembra por que colocou. Eu brinco muito até hoje com o jovem que colocou a placa, eu brinco muito com ele, falei, rapaz, até hoje a gente se fala muito bem, mas o fato é que ele colocou aquela placa e ganhou projeção, o pessoal passou a falar, então ele está de parabéns, ele criou. E agora a turma discute se era de escravo, se não era de escravo. Eu deixo sempre o raciocínio para todos. A Fazenda São Bernardino é de 1875 e o cemitério de Nossa Senhora do Rosário também, 1875. Quer dizer, a gente só numa análise lógica já verifica que não poderia ser em cemitério dos escravos, esse negócio de cemitério dos pretos novos e tal, e começa um monte de teoria que realmente não possui embasamento legal. A gente tem que sair correndo para pegar o embasamento legal, tá? Aí a nossa Sarinha diz que o Anderson pegou aí o livro, parabéns. Sarinha aqui, ó, eu achei aqui nas minhas estantes aqui do colégio, achei um exemplar, está aqui, ó. Valdir Pereira, do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu, A Mudança da Vila, está dando para ler bem aí, História Iguaçuana. Aí você vai ler aqui, ó, 1997, Nova Iguaçu. Essa é a edição que eu fiz em 1997, quando eu era secretário de Cultura, Esporte e Lazer da cidade. Eu fiz, não escrevi nada do meu nome, até porque não houve nenhuma vaidade pessoal nesse trabalho, simplesmente a finalidade de propor a todos o aprendizado, tá? História Iguaçuana, de 1997, e aqui dentro, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui dentro está bem claro quem editou. Em 1997, Nova Iguaçu, editado pela Prefeitura de Nova Iguaçu, reeditado, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Inclusive, quando nós fizemos o lançamento desse livro, o relançamento, a filha do Valdir, a Margot Galvão, eu tenho essas fotos, depois oportunamente mostrarei para vocês. E o irmão do Valdir, o Walter, estiveram presentes, todos dois. Tá, estiveram presentes no lançamento. Esse lançamento e essa homenagem foi feita na Rio Sampa, essa casa de shows que o nosso querido amigo Lauro Gil criou na cidade e que faz muita falta para a população. Nosso querido Lauro Gil hoje está com Alzheimer. Outro dia abracei o Lauro, não me conheceu. São as burdoadas que a vida dá na gente, mas o Lauro foi um parceiro incansável da cultura desta cidade.
sofreu perseguições políticas, perseguição de prefeito. Na inauguração do show do Roberto Carlos na Rio Sampa, a prefeitura interditou a Rio Sampa para não ter o show. Perseguição só política. Mas o Lauro sofreu muito e venceu essas dificuldades. Lauro, que a esposa nos escute, que os filhos nos escutem, os filhos e as filhas, o meu respeito mais profundo por tudo de bom que você fez por essa nossa terra. Muito obrigado, Lauro Gil. Nota 10 para você, redondinha. Um grande abraço. Sarinha Freitas coloca maravilha para nós. Felipe Coelho. Felipe Coelho, um grande abraço para o Felipe. O Felipe, Ronaldo, é um ex-aluno do Colégio Leopoldo, que faz teatro, e agora o Felipe começou a fazer curtas e tem sido premiado e tem sido selecionado. Corre atrás mesmo. E é um jogador de basquete ímpar. Gordo, tá gordo, fora do peso, mas tá sempre aqui no colégio no sábado. Queria avisar você, Felipe, que sábado a escola está aberta para o basquete. E nós disputamos um campeonato lá em Seropédica outro dia, ele deu um drible lá por baixo das pernas do oponente, que era o melhor da competição, e foi aplaudido por todo mundo. Grande Felipe, ator, diretor, ex-aluno do Colégio Leopoldo, atleta de basquete, que Jesus o abençoe, Felipe, vamos em frente. Rosane Ribeiro, grande abraço, obrigado por estar com a gente. Roberto Cunha, obrigado, Roberto, pela presença, estamos juntos. Tá, deixa eu ver quem mais. Leandro Magalhães, obrigado, Leandro, pela presença. Lia Jane, obrigado pela presença, Lia. Vamos em frente. A turma chegando e a nossa bola cultural rolando, né, Ronaldo? Então está aqui a mudança da vila do nosso querido Valdir. E eu fiz distribuição gratuita para todas as escolas do município, independente de ser público ou particular. Porque o que me interessava era difundir a história. Não me interessava cargo político, não me interessava, tanto que eu nem meu nome coloquei na edição. Só coloquei que foi editado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E está aqui bem grande, deixa eu colocar para vocês aqui. É bom a gente falar, Ronaldo, e apresentar o documento. Está aqui, ó, bem grande para vocês, ó. Distribuição gratuita. Tá aí, ó, biblioteca, distribuição gratuita. Esse é um trabalho que nós fizemos, acho que todas as secretarias deviam fazer trabalhos como esses. Tem que pegar o que tem na região para publicar. Isso aqui me dá, publica e distribui. As minhas edições do Trabalhando o Conhecimento, eu as distribuí e agora a grana está curta, eu estou esperando acomodar para fazer outra edição. Não, Ronaldo, está aqui, ó. É o nosso Trabalhando o Conhecimento aqui, ó. Muito bom. Está aí, né? E o nosso nome aí embaixo, Paulinho Leopoldo, que é como a gente é conhecido na região. Essa aqui é a 4ª edição, já está esgotada e eu tenho que caminhar para fazer a 5ª edição, Ronaldo. Difícil. Muito difícil a gente trabalhar. Muito difícil a gente trabalhar com cultura, com aprendizado. E sempre tem um que vem com uma historinha, vem um outro com outra historinha. Mas vamos lá para o que interessa. Eu estava aqui reinstalando a impressora, que resolveu me aborrecer aqui, mas vamos em frente, não tem problema. Eu hoje queria comentar com vocês o seguinte, Ronaldo.
só deixar uma reflexão para vocês aqui. Reflexão é reflexão, a gente tem que fazê-la. Perfeito. Não é? Principalmente a reflexão que não é a do espelho. O espelho reflete sem falar. E tem gente que fala sem refletir. A gente aqui reflete falando. Então a gente não está na máxima do espelho. Aí você veja só, Ronaldo, as coisas como são. O nosso querido amigo Valdir Pereira, ele se preocupou em buscar uma série de assuntos para fazer a mudança da vila. Aí o que ele coloca aqui, vamos lá para a gente discutir aqui um pouco. Olha o que ele põe para nós. Ele diz o seguinte: Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, em 15 de janeiro de 1833, assinou o decreto criando a Vila de Iguaçu, compreendendo no seu termo as freguesias de Iguaçu, Inhomirim, Pilar, Santo Antônio de Jacutinga, São João do Meriti e a parte da freguesia de Marapicu, que fica à margem direita do rio Guandu e Ribeirão das Lajes, desanexando-se da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro todo esse território. Bom, acho que está claro aí o decreto que está no Arquivo Nacional, assinado no período regencial. É o período das regências, onde Dom Pedro II não era Dom Pedro II ainda, não havia sido coroado, ele era menor. O pai Dom Pedro I havia abdicado do trono e ido para Portugal, lutar pelo trono da sua filha, Dona Maria da Glória, porque o irmão Dom Miguel estava querendo o trono. Então, esse momento conturbado da história do Brasil é quando a Vila de Iguaçu é criada. Deixa eu acenar aqui para o meu querido amigo Jorge Alexandre da Silva Pedrosa, nosso querido oficial de artilharia. Grande artilheiro, grande abraço, Jorge. Então, acho que ficou claro aí que nós tivemos 6 freguesias. Repetindo, nós tivemos aí 6 freguesias, tá? Criando a Vila de Iguaçu. O que era a freguesia? A freguesia era o lugar onde você possuía um cartório, porque naquela época a Igreja Católica era a religião oficial. Então, na freguesia, ela exercia a função cartorária. Aí vocês faziam o quê? Aí o Ronaldo queria vender uma propriedade. Ele ia na freguesia e vendia. Ele queria vender um carro de boi, queria vender uma charrete, queria vender um cavalo. Toda essa documentação era feita na freguesia. Queria fazer um testamento. O testamento era feito na freguesia. Então a freguesia era o cartório desse período. Funcionava como um braço cartorário da justiça do Império. Então, tudo que você fazia era lá. Então, se você quiser procurar documento, registro de terras, você tem que procurar na freguesia. Porque só passa para os cartórios depois que nós chegamos na República. Ficou claro isso aí para todo mundo? Então, a junção de várias freguesias constituiu a Vila de Iguaçu. Podem reler aí, são 6 freguesias. Vindo de lá para cá, Inhomirim, Pilar, que é Duque de Caxias ali, São João do Meriti,
Santo Antônio de Jacutinga, aqui na Prata, Nossa Senhora da Conceição de Marapicu e Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu. Então são 6. Aí é complicado você até dar aula para as crianças. Carmen Schaefer, professora, diretora de escola, está aí, ex-aluna do Colégio Leopoldo, grande honra em tê-la tido como ex-aluna, como ex-professora. Jesus a abençoe. Está aí também a nossa Rosana, professora Rosana está aí também, nossa ex-professora das classes de alfabetização e pré-escolar. Um grande abraço, prazer em vê-la com a gente. Então, tá, professora Carmen, aí nós vamos conversar sobre isso. Sheila Oliveira também está escutando, está assistindo aí o nosso bate-papo. Aí, ô Ronaldo, eu estou dando só um exemplo para vocês de como é que a coisa funciona. Ô, rapaz, o puxão de orelha aqui do grande amigo Carlos César, aqui, Ronaldo. Olha lá o puxão de orelha que ele me dá aqui, ó. Fala, nobre, faltou ontem. Abraços. Muito embora eu tenha avisado tarde, mas eu avisei. Ontem eu tive um dia, rapaz, intenso. E aí eu fui tirar um cochilinho, quando acordei, estava tarde. Eu não consegui chegar aqui para fazer a tempo. Me perdoe. Hoje eu trabalhei o dia todo, mas fiquei ligado porque eu não podia faltar. Eu acho que vocês entenderam bem essa questão aí do acervo da criação. Ele está entre aspas. Se vocês procurarem nas páginas do Arquivo Nacional, vocês terão esse texto. Aí, Ronaldo, eu vou aqui no arquivo da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Lá está o texto. 6 freguesias. Aí eu venho aqui, Brasão da Cidade, instituído pelo decreto número 72, de 31 de março de 70. Quando estava sendo feito o brasão, eu conversei várias vezes com o Valdir e começamos a ver aquilo que não estava legal. Só que era uma situação, o Valdir fazia revisão e levava. Numa dessas revisões, ele levou e já tinha mandado imprimir, e ele perdeu o bonde, porque ele trabalhava aqui no Colégio Leopoldo. E ele perdeu o bonde e saiu impresso. A correção que nós fizemos não saiu. Tá? A Nira está falando aqui que gostou da sua camisa, Ronaldo. Vai ver que ela deve estar pensando que é camisa tricolor, hein? Ele é vascaíno. Tá, Nira? Ele é vascaíno, hein? Não confunda. É multicolorida, mas não é tricolor. O homem é vascaíno. Mas vamos em frente. Aí ela diz aqui, também aqui eu estou ouvindo você falar do Valdir, meu amigo de juventude, foi meu professor no Leopoldo. E você, Paulinho, sempre humilde, cheio de sabedoria, sem pretensão alguma. Eu vi a Margot pequenininha. Olha que maravilha esse depoimento da Nira, né? Não é questão de humildade, Nira. Eu vou discordar de você. É questão de você ser objetivo. Não é. E as pessoas não querem demonstrar um saber anormal. Isso não existe. Não é? Deixa eu conversar com vocês aqui o seguinte, Ronaldo. O nosso Billy Blanco, ele tem um samba que diz o seguinte. Rapaz, eu acho que é o Billy Blanco. Agora eu me enrolei, rapaz, se é o Billy Blanco ou o Ciro Monteiro. Mas aí a turma aí que corrige a gente, é só dar uma corrigida aí, eu agradeço muito. O samba dizia o seguinte, Sérgio Baldanza
filho de Sérgio Baldanza Nazaré, grande abraço, Sérgio. Neto de Hélio Nazaré, sobrinho de Magnólio Hilda. Um grande abraço. Outro dia um amigo meu falou, o que você faz para ter essa memória? Eu digo, eu decretei guerra a um alemão. Não tem nada a ver com a guerra, não. Com a Segunda Guerra Mundial. Eu determinei, Ronaldo, que eu estou em guerra com um tal de Alzheimer. Não quero papo com esse alemão. E no que eu puder, vou manter distância dele. É claro que a gente não responde, mas alimentação, exercício, tudo em guerra com ele. Estou em conflito direto. A mente sempre ativa. A mente tem que trabalhar sempre. Aí não pode permitir que ela descanse. Aí quando eu vejo o nome como o do Sérgio, aí você lembra da família toda, rapaz. Família que passou pela escola, muita honra. Hélio Nazaré era o homem que cuidava do patrimônio lá do Fé, Esperança e Caridade, era o diretor de patrimônio. Ele que cuidava das obras, dos problemas que tinha no prédio antigo. E ele sempre firme e forte, seu Hélio. Magrinho, rapaz, homem de uma simplicidade fabulosa, Ronaldo. Que Jesus o tenha onde estiver. Então, nós pegamos essa questão do brasão da cidade. Voltemos para lá. Aí, o texto oficial ficou assim, Ronaldo. Tem como base o escudo português, evidenciando a matriz cultural da nossa pátria, que é Portugal. Está lá no capitel, a matriz portuguesa. Sobre ele, a coroa murada de 5 torres representa a autonomia do município. Dentro do escudo e em torno dele, vários símbolos contam a história de Nova Iguaçu e se referem às atividades econômicas que animaram a cidade ontem e hoje. São eles. Aí vem o primeiro erro grave. Não é? A Niva Marina declara aqui de público, Ronaldo, que também não quer conversa com esse alemão. Ela também está aqui protestando veementemente. Não é xenofobia, mas ela não quer papo com esse alemão. É isso aí, Nina, vamos em frente. Aí diz ali o seguinte, são eles, estrelas localizadas na parte superior do escudo, no retângulo azul. As 5 menores representam as antigas freguesias que compunham originalmente, original é no início, de origem, o território do município de Nova Iguaçu. Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, Santo Antônio de Jacutinga, Nossa Senhora do Pilar, São João do Meriti, Nossa Senhora da Conceição de Marapicu. Nossa Senhora da Piedade não consta do decreto. Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. Mas o decreto original que cria a Vila de Iguaçu fala em Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. E aqui, no decreto que institui o brasão da cidade, simplesmente foi garfada a presença de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. É uma omissão grave, porque o brasão instituído fala sobre as origens da cidade e suprime Inhomirim. Não está correto. Na minha opinião, erro grave. Tá? Erro grave. Já apontado lá atrás. E, lamentavelmente, não conseguimos fazer essa correção.
Então, Ronaldo, você que deu essa saidinha rápida, lá, originalmente, eu tenho 6 freguesias compondo a vila. Então, a junção de 6 freguesias fazia uma vila. Mas Nossa Senhora da Piedade em Almirim não aparece. Ela, da criação para o brasão, ela some. E no brasão ainda aparece o seguinte, e eu tive 2 alunas de 6º ano no colégio que observaram esse erro. Nesse ano que passou, eu pedi para elas darem uma aula sobre o brasão do município, sobre o brasão do estado, e elas apontaram esse erro também, Ronaldo. Sensacional. Isso foi feita posterior. Foi feita, mas depois não se fez, não se corrigiu efetivamente. E ficou até hoje, já lá vão 50 anos, meio século. Não é 7512. Mas existem vereadores na cidade, existe prefeito, existem professores da rede pública e particular. A eles compete essa correção. Aí você veja só, continua o texto da página da Câmara de Nova Iguaçu. Diz o seguinte: a estrela maior que ocupa o campo reservado ao chefe, porque o brasão, gente, o brasão ele tem corpo, tem braço, tem cabeça, o brasão é uma representação do poder, tá? Ali nos braços vocês têm, no caso ali, a laranja e a cana-de-açúcar, que eram os sustentáculos econômicos. Paulinho, arrasta mais para a esquerda, para aparecer. Não, eu estou no texto, depois eu vou aparecer lá, que agora eu estou no texto. Se eu puxar, o texto some. E aí, a estrela maior que ocupa o campo reservado ao chefe, na heráldica portuguesa, representa a sede do município. Bom, aí complicou demais. Porque não há, olha lá, não há nenhuma especificação de município no Império. A especificação de município é na República. E aí a criança não lê também de qualquer jeito, o adulto lê de qualquer... Isso vai passando, Ronaldo. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando e vão embora e ninguém se preocupa. Não vou nem continuar, eu estou me prendendo só a esse tópico. Aí cada um que chegue à sua conclusão e que lute, brigue ou não pela correção. Porque hoje tem umas coisas, rapaz, complicadíssimas. Eu estou aqui com um processo de um amigo que pediu para eu ler e fazer a defesa dele. Ele recebeu uma multa. Deixa eu só corrigir. Cláudia Durval, Claudinha, grande abraço. Apareça. Esqueceu do seu colégio Leopoldo, apareça, é uma honra sempre. Claudinha, durante muitos anos, Ronaldo, foi a nossa recepcionista aqui, tá? Pessoa maravilhosa, por quem eu tenho o maior carinho, pela família toda. E vê se aparece, Cláudia, é sempre uma honra tê-la perto da gente. Grande abraço. Gláucia Soto aí está assistindo também, grande abraço, Gláucia. É uma honra tê-la com a gente. E Cati Perrelli também aí está junto com a gente. Bom, Ronaldo, eu estou aqui em cima do laço, aqui já estou no adiantado da hora. Então, voltando à nossa conversa. Quando você discute essas questões, a criança tem que olhar e tem que entender. O nosso Helder, um dia, começou a falar de Tinguá. E começou a falar da Fazenda São Bernardino, que precisava, aquela região de Tinguá precisava ser observada, ser olhada. E alguém na reserva não gostou da proposta do Helder
e lavrou uma multa para ele, alegando que ele estava usando a imagem da Rebio Tinguá para oferir lucros econômicos pessoais. Coitado do Helder, rapaz. O Helder, nesse ponto, ele até, me perdoe, bobo. Ele não tem essa malícia de querer ganhar dinheiro, nada disso. O Helder, as coisas que ele faz com o coração. Aí vive tomando puxão de orelha, coitado. Aí ele vai lá varrer São Bernardino, aí o pessoal fala mal porque ele foi lá varrer, porque ele foi lá capinar. É impressionante como é que eu não faço e me aborreço com quem faz. É isso aí. Isso é assustador, Ronaldo. Impressionante. Por isso eu adorei aqui essa observação que a Nina fez de falar da questão de humildade. Não é questão de humildade, é uma questão de bom senso. Tá? Mas a pessoa, pela vaidade, aí que a Nira Faleiro pega firme, por falta de humildade, que é o que ela coloca, extrapola na arrogância. E normalmente tropeça na falta de sabedoria, por consequência da falta de humildade e do excesso de arrogância. Gente, vereador, secretário, prefeito, estão, não são. É provisório. Passarão. Passa. Eu tenho um general amigo meu, não vou dizer o nome porque ele não me autorizou, mas ele é lá da Escola Superior de Guerra e toda vez o pai dele participou da Segunda Guerra Mundial e tem um orgulho que o pai era sargento da Segunda Guerra, ele tem um orgulho danado, sempre a gente conversa sobre isso. E ele gosta muito dos exemplos onde o indivíduo que não conhece nada tenta emitir conceitos. E ele ri muito. E ele disse que às vezes ele está conversando, o indivíduo do lado dele fala de certas coisas, aí ele contesta, né? Ele é general de infantaria. Se formou em infantaria e hoje ele é general de divisão na reserva. E ele diz assim, aí eu fico discutindo com ele taticamente, o camarada, não, isso aí está errado. O cara não sabe, vê aquele velho, deve ser um velho caduco aí falando besteira, né? O velho caduco é general, ele está por dentro do que ele está falando. Então, existe muito isso hoje e eu me preocupo. E ele diz assim, professor, tem hora que ele me chama de doutor, me chama de professor, me chama de Paulinho. Sensacional ele, um indivíduo assim, fora do comum. Tem hora que ele faz essa observação muito forte com relação ao momento que a gente vive. Existem horas que o indivíduo emite conceitos então, que eu peço licença. Eu saio de perto. Porque o conceito que o indivíduo emitiu é tão absurdo que não dá para continuar o diálogo, então tem que sair de perto. Tá? E assim também, um outro coronel amigo meu, aviador, professor, agora deixando a Escola Superior de Guerra, que é o nosso querido coronel Lousada, volta e meia ele faz palestras aqui no colégio, espetacular. A gente sempre lucra muito com as palestras do coronel Lousada. Ele faz sempre as mesmas observações. Tem hora que a gente até desanima de conversar sobre certos assuntos, porque a formação da pessoa está tão prejudicada e o indivíduo começa a emitir conceitos. Então eu queria pedir esse favor a vocês. Vamos conversar sempre aqui. Marcos Braga, grande abraço, Marcos. Alexander Moraes, obrigado, Alexander, pela presença. Jesus abençoe.
Então, Ronaldo, vamos aqui sempre no Reflexões, a gente vai fazendo as observações, vai pedindo a colaboração de vocês, porque vocês vão ajudando, vão instruindo a gente. A gente vai aprendendo muito com as observações de vocês. Vocês não fazem ideia o quanto a observação é útil. E nós vamos conseguindo tocar esse barco do aprendizado comum. Então vejam só. Eu falava no Billy Blanco, eu acho que é o Billy Blanco, não é o Ciro Monteiro não, mas vocês me corrigirão. Ele tem um samba, Ronaldo, que diz assim: não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Para que tanta banca, doutor? Para que tanto orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O infarto te pega, doutor, e acaba essa banca. Vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada. E fica embaixo esperando sentada, mas cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco afinal. Quando tudo é igual, quando tudo termina, com terra por cima e na horizontal. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Para que tanta banca, doutor? Para que tanto orgulho? Esse samba é maravilhoso. É uma aula de vida, Ronaldo. Isso aí. Aí você escuta, embarca no samba, gente. O samba é uma aula. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco afinal. Quer dizer, você ocupa a posição de destaque. Nilva Maria Gifan já mandou. Doris Monteiro, com aquela vozinha maravilhosa. Você chegou antes, eu ia falar, eu me lembro, eu conheci essa música com Doris Monteiro. E depois até Elis Regina também gravou, depois da Doris. Doris é que lança o samba e ele faz sucesso. Aquela vozinha maravilhosa da Doris Monteiro. Então, Ronaldo, é uma filosofia travestida de samba, de música, para a gente estudar, para a gente aprender. Retrata a realidade. Puxão de orelha, 10. Ó, para que tanta banca, doutor? E esses militares que eu me referi há pouco, tem outros, mas esses especificamente, eles sempre dizem assim: nós estivemos, porque eles não estão mais na ativa, então nós estivemos, nós nem estamos mais, nós estivemos. E você, depois que passa para a reserva ou para a reforma, você foi, Ronaldo. O poder muda muito. É a questão do juiz aposentado, é a questão do promotor aposentado. E você brilha naquela fase que você está. Olhem, por exemplo, os nossos ex-ministros do STF. Já bem velhinhos, alguns ainda são chamados para uma entrevista, outros nem isso. Tudo passa. E não pense que é eterno. Então aproveite esse momento e caminhe firme e forte, com prudência, com tranquilidade. E quando ficar mais velho, como é o meu caso, chegando aos 72, a gente pode usufruir daquilo que nós conseguimos, com muita sapiência e com muita tranquilidade. Não é, Ronaldo? Assim a banda toca. Não é? Já dizia o nosso
Pitigrilli, não. Rapaz, esqueci agora quem era o escritor que dizia para nós sempre que no mundo tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro. Para quem é novinho aí, motorneiro é quem conduzia o bonde. Não era motorista nem maquinista, era motorneiro. Era o condutor do bonde. Então a frase era exatamente essa: no mundo tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro. Tá, então vamos viver essa tranquilidade, vamos viver essa humildade que a idade vai nos dando. Muito. Está entrando aí agora o nosso Hudson Souza, filho de um grande amigo, ex-aluno do colégio do seu Hudson. Seu Hudson, um cara sempre ponderado, calmo, humilde. Então, eu vou aprendendo com esses caras, Ronaldo. Esses camaradas, no bom sentido, você vai olhando, e fulano é assim, fulano, e você vai se espelhando neles. Opa, isso aí é bom para mim. E você vai trazendo aquela vibração gostosa, positiva deles para você, rapaz. Reza a lenda que Napoleão, em sua velhice, sábio, toda a sabedoria, ele passa a fumar cachimbo, reza a lenda. E aí ele olha uma criança, e existia ali algumas brasas, ele olha para aquela criança e fala assim, eu estou precisando de alguns, eu quero acender o meu cachimbo. Você pode me ajudar? Ele dá com idade, já velhinho. Aí aquela criança olha assim a brasa, olha para o lado, não tem nada, olha para o outro, não tem nada, e ele observando. A criança vai, se abaixa, começa com as cinzas que estão apagadas, só as cinzas, vai empurrando a brasa devagarzinho, enche a outra mão cheio de cinzas e vai com a brasa e coloca a brasa sobre a mão com as cinzas apagadas e leva e põe no cachimbo dele. E ele tem uma frase que marca: em toda a minha sabedoria, morro aprendendo com uma criança. Isso é para nós pensarmos. Em toda a minha sabedoria, eu morro aprendendo com uma criança. É só para corroborar com tudo que você está falando aí. Deixa eu só mostrar para você aqui, ó, rapidinho. Você fez uma citação aí interessante. Queria mostrar aqui a história da civilização. A Era de Napoleão. Está aqui na minha frente. Will Durant. E no final da vida, a esposa Ariel Durant o ajudava. Eu já comentei com vocês. Vocês vejam a espessura do livro. E ele que dizia sempre que a grande guerra dele era com ele mesmo. A grande luta dele era com ele mesmo. É isso aí. Então tem aqui essa coleção do Will Durant, fica aqui do meu lado, rapaz. Como eu consulto isso aqui, quem me fez gostar de Will Durant foi meu querido pai, professor Nilton Gonçalves de Barros, historiador. E essa herança do professor Nilton, professor Leopoldina, professor Leopoldo, às vezes eu cito o Ronaldo. Outro dia eu citava por alguém do ramo, e esse alguém do ramo nunca havia ouvido falar em Will Durant. Não é normal. Eu fiquei apavorado. Eu falei, você não conhece? Não, não conheço.
Eu digo, não conhece o Ildoran. O Ildoran é a maior coleção de história que nós temos para estudo. Nós não temos uma história desse tamanho, a história da civilização. E o indivíduo não conhecia o Ildoran, passou a conhecer por meio intermédio. Então tem coisa, rapaz, que é complicada da gente entender. Muito complicadas. Bom, voltando à nossa conversa, já estouramos aqui o horário. Cláudio Belucci está assistindo. Cláudio Quirino também está assistindo. Obrigado, Cláudio Belucci, Cláudio Quirino. Cláudio Belucci é o sobrinho daquele camarada, Ronaldo, que eu te disse que fazia o sonho mais gostoso de Nova Iguaçu. Sim, você comentou aí. Que cuidava da cantina aqui do Colégio Leopoldo, seu Ângelo. Grande abraço onde quer que esteja. Nosso Hudson Souza, obrigado, Hudson, por estar aí nos prestigiando, nos ouvindo. É uma honra sempre tê-lo com a gente. Grande Abílio Alves, atleta. Abílio é o homem, Ronaldo, que faz os encontros da questão do polo de beleza, de cosméticos de Nova Iguaçu e junta o Brasil todo nesses eventos. E, lamentavelmente, não está podendo fazer em Nova Iguaçu. Mas o Abílio é o cara dos... quem começa essa questão do polo de cosmética em Nova Iguaçu é o proprietário da Dirce Industrial, Companhia Dirce Industrial. Saudoso, eu conheci, vi a Dirce nascer, Bedran, mas vamos em frente, a história vai passando e a gente vai. A nossa Nira Faleiro diz o seguinte: mas você sabe pra caramba e não é exibido, nem arrogante. Então você tem muito bom senso. Sem banca. Te admiro muito, Paulinho. Vou atender a família aqui. Valeu demais a lição de hoje. Boa noite. Vascão. É para você, Ronaldo. Boa noite, Vascão, é para você. Eu, como sou flamenguista, não vou emitir conceito aí nessa observação. Luiz Arthur, doutor Luiz Arthur Ferreira de Castro, é uma honra tê-lo conosco sempre. Hélida Coelho, olha a ilha do governador chegando aí, rapaz. Ô Hélida, nosso passeio lá a Paquetá, minha filha. Maria Paula esperando, vamos embora, vamos ver aí. Vamos passar um dia em Paquetá e vamos principalmente estudar literatura lá em Paquetá, hein? Praia Pintor Castanheto, não é? Paquetá tem Praia da Moreninha, não é? Então a literatura brasileira está toda presente em Paquetá. É um local para a gente estudar literatura. Aí chega lá, pega o telefone e sai estudando pela internet. Vamos aproveitar. Grande abraço, Hélida. Jesus a abençoe. Abílio, que bom que vocês estão fazendo a cultura, fazendo com a cultura em geral. Abílio, é uma honra. Aí eu fico, você me assiste, a Nívia assiste, o Hudson assiste. Rapaz, vocês é que ajudam. Porque se eu ficar conversando com o Ronaldo, ninguém curtir, ninguém aparecer, ninguém mandar um recado, eu digo, Ronaldo, nós não estamos agradando, vamos parar. Só tem nós dois, mas vocês é que dão esse presentaço pra gente de aparecerem e mandarem a mensagem, de curtirem, como vocês nos dão alegria. Tá? Agradeço mesmo a vocês essa bondade de nos aturarem aqui nesse final de noite. Tá? A Hélida disse para eu só marcar. É moleza, né, Hélida? É só marcar. Vamos em frente. Ronaldo, você que diz. Muita paz, saúde. Lembrando que a pandemia está aí, não acabou. É um ano difícil que nós vamos ter ainda, já está sendo, apesar da vacina,
mas ainda há contratempos. Não podemos vacilar. Enquanto não houver a vacina em todos nós, a situação ainda é crítica. Então, vamos pensar no outro, não só em si. Quando pensamos no outro, a empatia, estamos fazendo o dever de casa, porque pensamos também em nós. Muita paz, gratidão pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Que Jesus os abençoe. Vigilância e muita oração. Muita paz. Meus companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres, pensando bem, ou como nós nos saudamos maçonicamente, meus amados irmãos, é importantíssimo, Ronaldo, que a gente amarre essa questão da humildade, como falou a Nira, importantíssimo que a gente amarre isso. Ela foi lá, você viu? Ela estava aqui com a gente, foi lá atender a família. Isso aí. Olha que coisa interessante. Vou atender a família aqui. O que significa atender a família? Vai conversar com a família? Vai servir aquele cafezinho da noite? Aquele bolinho gostoso que só a avó tem para fazer para nós? Coisa de vovó, não é? Nós temos aí um colega de corporação do Hudson, que é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio fica botando água na boca da gente toda hora, bota a fotografia lá do nosso querido Juraci, professor de educação física. Juraci, que a gente brincava muito, que ele é muito gordo, né? Enorme, a gente chamava de filé de borboleta. Era o apelido do Jubiraci. Magrinho, rapaz. E eu fico vendo lá, né, o Juraci com a esposa, o Marco Aurélio visitando. E é isso aí. A vida é exatamente isso aí. O que eles trabalharam pelos jovens é exatamente para o jovem agora dar esse apoio afetivo para eles. Né? Eu via lá o carinho que o Hudson, que está aí com o pai dele, eu vi o carinho do Abílio com a mãe, e o carinho da mãe com o Bilinho. Não era nem a Bíblia, era o Bilinho. Né? Então, essa energia, cara, vem para nós. A gente vai absorvendo. E, gente, vamos aprender a absorver isso. Isso entra nos nossos corações, isso entra nas nossas mentes e a gente consegue armazenar e viver com tranquilidade. Não é ser bobo, não é não ser esperto, não olhar o perigo, ninguém está falando nada disso. Eu estou falando da tranquilidade que deve reinar, para que nós possamos analisar as situações difíceis com tranquilidade. Tá bom? Meus amigos, roupa que anda na rua não entra em casa, sapato que anda na rua não entra em casa, álcool gel está aí para ser usado, máscara está aí para ser usada. Eu, como estou sozinho aqui, não tem problema nenhum, faço a transmissão toda sem máscara, não há qualquer problema. Vamos respeitar as normas. Estão aí para serem respeitadas. São 233 mil vidas. Foram embora e essas famílias chorando por esses problemas. Vamos tomar cuidado, vamos com tranquilidade, que nós vamos vencer essa parada, com todas as dificuldades, nós vamos vencer esse problema que está aí. Luiz Arthur, grande abraço. Hélida, grande abraço. Abílio, que bom o que vocês estão fazendo. Tá? Adriano Lemos, fiquem com Deus, até amanhã. Fabiana Abreu, obrigado por estar assistindo. Abílio diz que eu faço parte da família divina dele.
Vocês realmente, quando eu falo aqui companheiros, amigos e irmãos, não é demagogia não, amigo. É para valer. Marcelo Tupinambá, boa noite, abração no irmão. Liguei para o seu irmão, não consegui falar com ele. Jerônimo nasceu também em 1949, está fazendo 72 anos. Um beijão para Laís e Laís, né? Irmãs gêmeas, filhas de Rui e Cândida, grandes amigos que já não estão mais conosco, já estão do outro lado da caminhada. Que vocês sejam muito felizes e a tantos outros que aniversariam hoje. Jesus os abençoe, ilumine, guarde e até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com ele.